Eu consegui ver o brilho dos olhos só escutar a música, né? Será que o pastor vai descer da onde, né? Como que ele será que está vestido? O chicote eu deixei em casa porque é algo da minha esposa. Mas que bom, estamos começando uma nova série, uma nova perspectiva. E a série é sobre quem? Quem? Indiana Jones. E falando em Jones, aqui está o meu humilde chapéu. Deixa eu até limpá-lo aqui. Trataram ele não com tanto carinho como merece, né? Esse chapéu aqui tem muita história. Se esse chapéu pudesse falar. Esse chapéu já esteve. Vamos tentar lembrar os lugares que esse chapéu já andou. Esse esteve no Canadá, nos Estados Unidos, em Israel, na Turquia, República Tcheca, França, Itália, São Tomé e Príncipe, Portugal, Filipinas, Japão. Esse chapéu é rodado. Esse chapéu é rodado. Toda vez que eu encaro uma aventura, eu coloco o meu chapéu de Indiana Jones. E se eu não fizer isso, a Sueli me mata. Então, Sueli... Mas vamos falar da nossa série sobre Indiana Jones. Nós vamos ter 3 sermões, começando hoje, sobre essa série. Deste filme que eu acho que mexeu com muita juventude de alguns. Alguns, quem sabe, nunca assistiram. Eu aconselho você pegar o set e comprar ou assistir. Porque são filmes, assim, interessantes. Indiana Jones, um arqueólogo. É interessante o contexto que acontece a história. Ele é um arqueólogo, um professor, na década de 30. E é interessante que os produtores do filme, eles foram muito cuidadosos quanto a isso. Porque na década de 30, principalmente na década de 30, chegou no seu auge, o que se chama de alta crítica. No final do século século XIX, sei lá, 18, né? 1800, na virada de 1800 para 1900, a Bíblia começou a ser analisada e estudado como um livro científico. As pessoas deixaram de estudar a Bíblia como um manual de fé e começaram a analisar puramente cientificamente, como um livro de texto. E como a Bíblia havia sido forçada durante muito tempo, o objetivo não era só estudar a Bíblia cientificamente, mas é tentar provar que a Bíblia não era verdadeira. Então, olha, nós não temos menção ou relatos nenhum que Daniel existiu. Olha, não tem menção nenhuma que Moisés existiu. Logo, a história de Moisés é mentira. E se está na Bíblia, a Bíblia é mentirosa e a Bíblia toda é mentirosa. E a Bíblia foi colocada em xeque-mate. Foi nessa época que disseram que não existiam rolos antigos o suficientes para provar dos manuscritos da Bíblia que a Bíblia era verdadeira. Neste momento, Deus levantou arqueólogos que fizeram as suas maiores descobertas a partir da década de 30. E todas as descobertas arqueológicas provaram a veracidade da Bíblia. Foi por volta desta época também, um pouco mais à frente, acho que se não me falha a memória, é o ano de 47, quando os manuscritos do Mar Morto, eles foram encontrados por um pastor de ovelhas, os mais antigos manuscritos e os bem melhores conservados de muita data. Mas eu não estou aqui para falar desta questão, mas foi na década de 30 e 40 que os arqueólogos defenderam através das suas pás e das suas, quem sabe, vassourinhas, a Bíblia, a veracidade da Bíblia. Eles sempre estavam buscando coisas, artifícios ou algo que comprovasse as histórias bíblicas. E foi nesse contexto, ou nesse clima, que os filmes de Indiana Jones, eles ocorrem. E você percebe que a Bíblia está muito conectada. E o primeiro filme é o que eu quero falar um pouquinho, não tanto pelo primeiro filme, mas eu quero lembrá-los que é Indiana Jones e a busca da arca perdida. Que arca que era esta? A arca aonde se encontravam os 10 mandamentos da aliança. E no filme, a história do filme, ela conta que Hitler estava tentando achar a arca da aliança, porque baseado nas histórias bíblicas,
Quando o povo ia à guerra e levava a arca da aliança na frente, o povo o quê? Ganhava. E se você lembra do rol do berço, você lembra que uma vez o exército perdeu a arca foi levada para o templo, porque era assim que eles compreendiam. Quando eles entendiam no Oriente Médio que quando havia uma batalha, o campo de batalha não só acontecia aqui na terra, mas acontecia no céu. Enquanto dois povos batalhavam aqui na terra, eles acreditavam que os deuses desses povos batalhavam no céu também. E o que determinava a vitória do campo de batalha nem era tanto a habilidade dos guerreiros, dos soldados, mas sim o poder de Deus. Por isso, as batalhas, eles ofereciam muitos holocaustos, ofereciam muito louvor para que o Deus fosse fortalecido e ganhasse a batalha. E quando o Deus ganhava a batalha do outro Deus no qual ele estava lutando, logo ele dava vitória na esfera humana. E o Deus derrotado agora, ele era levado para dentro do templo do Deus que ganhou. E agora esse Deus iria servi-lo. Você agora está no meu templo, você está sobre o meu jugo. Esse era o conceito. E quando Israel perdeu a batalha, eles pegaram a arca da aliança e levaram para dentro do templo. E só foi desgraça ao ponto que o povo falou assim, não, devolve a arca da aliança. E no filme a ideia é o seguinte, quem encontrar a arca da aliança, quem encontrar a arca da aliança vai ser campeão da batalha. E Indiana Jones foi tentar salvar o lado dos americanos, os bonzinhos, os sempre bons. Mas eu quero falar um pouquinho sobre a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é algo que muita gente foca. Há uma fissuração por muitos, talvez você não saiba. Existem inúmeros documentários sobre a Arca da Aliança, ou a posição da Arca da Aliança, por ter esta ideia dos poderes que envolvem a Arca. Foi a arca que abriu o Rio Jordão. Foi a arca que ganhou batalhas. Foi a arca que matou pessoas que não estavam preparadas espiritualmente para estarem diante da arca. A arca ela foi construída ali no período do deserto, depois do Êxodo. Moisés recebe as orientações de Deus da estrutura, do tamanho da arca. E a arca, ela deveria servir de armazém de algo importantíssimo, os 10 mandamentos. Mas dentro da arca também foi colocada a vara de Arão, a vara que floresceu, indicando qual o povo que deveria ali servir ao Senhor. E mais do que isto, dentro da arca havia um pouco do maná. Não a pizza. Essa maná pizza é a maná do Douglas, né, pastor Douglas. Maná, o pão que descia do céu. A arca da aliança, ela ficava no segundo compartimento do santuário. Compartimento chamado Santíssimo ou Santo dos Santos. Compartimento este que só uma vez por ano era penetrado. Ele recebia a presença de uma pessoa. E só podia entrar o sumo sacerdote no dia conhecido como Yom Kippur, ou o dia da expiação. A Arca da Aliança, que ficou mais de 40 anos naquela tenda do deserto, ela recebeu uma moradia fixa quando Salomão construiu o templo. E antes de Nabucodonosor destruir o templo, para proteger a arca, o sumo sacerdote escondeu a arca. O templo no qual Jesus visitou, que foi o templo de Herodes, o templo pós-exílio babilônico, não possuía a arca da aliança. E agora gira a questão: aonde está a arca? Existem muitas de onde estaria a arca da aliança. Muitas. Documentários, pesquisas. Alguns acham que a arca está na África, que a rainha de Sabá, que segundo alguns teve um caso com Salomão, quando os filhos dela, quando estavam prestes a tirar Jerusalém ser derrotada, foi para lá. E alguns lugares
Tem lugares, tem uma casa em um país, estou tentando lembrar o nome agora, que fugiu, que pensam que a arca está nessa casa. Ninguém pode entrar. Está tudo fechado, mas está ali dentro. Alguns, eles creem que a arca da aliança, ela está debaixo dos muros de Jerusalém, ou do Muro das Lamentações. Eu conheci um judeu em Israel, que ele disse que ele participou de algumas escavações, e de longe ele viu a arca, mas como o território era islâmico, na noite seguinte, eles viram à noite, estavam escavando, na manhã seguinte, os islâmicos, os muçulmanos, tamparam para que eles não tivessem acesso à arca, com medo do poder que a arca poderia ter. Existem muitas histórias. Aonde estaria a arca da aliança? Porque ela teria poderes de cura, poderes de transformação, poderes de vitória. Aonde estaria a arca? Interessante notar que muitas pessoas dedicam a vida para encontrar a arca da aliança. E muitas pessoas não entendem o real significado da arca. E eu vou dizer para você, se você ainda não começou a sua busca pela arca, você precisa. Pastor, você está dizendo que eu tenho para Israel? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo de algo maior. Porque em cima da arca existia o que eles chamavam de Shekinah, que era a presença de Deus. E o mais interessante, dentro da arca estavam os 10 mandamentos, que é o manual de fé e de conduta. E em cima da arca, o Shekinah. E existia a tampa da arca, que fazia a separação entre o Shekinah, a presença de Deus, e os 10 mandamentos. Alguém lembra o nome dessa tampa? Pô, pastor, ninguém falou nada que tinha prova hoje. Propiciatório. Que palavrão. Sabe como o propiciatório é traduzido em inglês? Ou como aparece a palavra propiciatório nas Bíblias inglesas? Eu acho que tem muito mais a ver com o nome do que propiciatório. Você fala propiciatório, o que é propiciatório? O que significa? Você não tem muito. Em inglês é mercy seat. O assento da graça. Aonde estão os anjos, aonde está o Shekinah e aonde está guardado a lei de Deus, é o assento da graça. O trono de Deus é a graça. A busca pela arca não deve ser algo que deve fissurar alguns, como fissura muitos. E eu sei que é interessante. E mais interessante ainda porque Ellen White deixa entender que antes da volta de Jesus, a arca seria encontrada. Então vamos encontrar logo, para que Jesus possa voltar logo. Mas eu acho que nós não devemos buscar esta arca, esse pedaço de madeira revestido de ouro. Nós devemos buscar a arca verdadeira, que é a presença de Deus. Sabe? Todo islâmico tem que ir a Meca, fazer a sua jornada espiritual. Todo adventista brasileiro precisa ir a Meca, na Novo Tempo, para conhecer os estúdios do Novo Tempo. Tive um amigo que foi lá fazer a viagem a Meca. Brincadeira, mas é quase se tornando a Meca adventista, né? A Novo Tempo. Mas muitas vezes nós nos preocupamos com coisas. E uma nova perspectiva da religiosidade é entender que não existe um lugar ideal. Não existe uma postura perfeita. Existe sim Deus. Em João capítulo 4, quando Jesus tem aquele diálogo com a mulher samaritana, e eles ali entram numa teologia, discussão aonde deveriam adorar, se era em Jerusalém ou em Gerazim, ou que maneira adorar.
e objetivo. Chegou a hora onde o Pai busca verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e verdade. Não são pessoas que estão tão preocupadas a maneira que vai orar. Eu conheci um grupo de pessoas que acreditava que a única oração que Deus aceitava é a oração de joelhos. Alguns acreditam que a única oração que Deus aceita é a oração que a Bíblia ensina. Você sabe qual é a forma que a Bíblia ensina que nós devemos orar? Mais preocupado com a forma, Deus está preocupado com a oração. E a nova perspectiva de ver religiosidade é ir ao cerne, ao coração. Não é a posição, mas é a oração. Eu comentei no último sermão, alguns atrás, que muitos estão preocupados com o vestimento. Queridos, nós devemos nos preocupar como nós nos vestimos. A gente passa uma imagem, nós falamos, mas tem pessoas que só estão com a aparência. Mas Deus não vê da maneira que o homem vê. Deus vê o quê? O coração. Você pode estar todo engomadinho, mas seu coração é uma porcaria. Ou você pode estar um trapo, mas com o coração como o coração de Deus. Nova é olhar as coisas além da roupagem e ir ao coração. Perspectiva não é se preocupar quantas vezes você leu a Bíblia, quanto você sabe de cor a Bíblia. Se me perguntar alguma coisa da Bíblia de cor, como pastor eu falo assim, eu sou um fracassado. Existem as tal das inteligências múltiplas, e uma das inteligências é a de memorização, é a minha pior. Eu não sei telefone de cor, eu não sei nada de cor. Eu faço sempre as minhas versões da Bíblia, porque eu começo lembrando, aí já esqueço, aí eu parafraseio e tal, não sei o que. Eu não sei decorar. Eu lembro de um senhor que batia no peito. Eu já li a Bíblia 40 vezes. Aí eu leio a Bíblia todo dia. Louvado seja Deus por isso. Mas mais importante do que ler a Bíblia é viver a Bíblia. E ler é diferente. Até Satanás, ele conhece a palavra de Deus. E melhor do que todos nós, é assim que Tiago fala. Mas viver. A nova perspectiva tem esse objetivo de levar você a pensar e refletir que as coisas precisam ser mais profundas, reais. E muito mais do que isso, verdadeiras. Não adianta você só comer coisa cru. Ser mais do que vegano, nem sei como que chama esse negócio aí. Entendeu? E eu falo com tranquilidade, como fala, pastor, você fala muito de comida. Eu falo, eu sou vegetariano, e daí? Entendeu? Então eu posso falar, posso meter pau nos vegetarianos. Os que pensam que vão ser salvos pela soja. Eu posso falar, eu sou vegetariano. Mas tem gente que se preocupa muito mais com o que come. Ah, isso aqui vai o quê? Qual tipo de açúcar? Esse açúcar vem lá daquela geleira, não sei das quantas e tal. Isso aqui vem da onde? Eu não estou falando, isso são coisas boas. Mas, querido, mais preocupado é o que Jesus falou. É o que sai. O cara ali, estou comendo tudo certinho, como Deus mandou. Eu e Jesus somos assim, ó. Assim. Mas aquele ali, do que adianta você comer de uma maneira melhor? E eu incentivo todo mundo a ter uma saúde melhor.
fazer exercício físico, mas está podre por dentro falando mal das pessoas. E vou dizer, almoço de vegetariano é uma desgraça. É por isso que eu não gosto de comer com os vegetarianos. Eu falo. E pode ficar bravo comigo, pode xingar, estou indo embora mesmo, não tem jeito mesmo. Não precisa fazer abaixo-assinado, eu já estou indo, já era. Entendeu? Porque os caras ficam falando mal de quem come. Ah, já viu aquele comendo? Tamanho da picanha. Nossa, ele desceu um espeto de coraçãozinho. Meu. Vou dizer, aqueles produtos emborrachados, tecnicamente falando, é muito pior do que a carne. Cientificamente falando. Entendeu? Mas muito pior que carne, ou verdura, ou tomate, ou picanha, o que seja, é a língua. Oh, meu Deus do céu. Nós temos o poder para matar. A Bíblia em Provérbios diz que o poder da vida e da morte está na língua. E do que adianta? Nossa, eu sou vegetariano, dizimista. Uma baita de uma aparência. Mas na realidade, é vazio e podre. Como vocês sabem, eu trabalhei 6 anos no Ministério Está Escrito Canadá. E convivi no meio da mídia. Fui algumas vezes ao Novo Tempo. E todo mundo, quando olha a televisão, é tudo lindo. Nossa, que casa linda. Aí chega lá, é tudo tapadeira. É tudo de mentira. Tem a tomada, não põe ali nada que não vai ligar nada, porque a tomada não funciona. É só para te enganar. É a Disneylândia. O importante é parecer bonito. Se funciona, é igual a sala de alguns, né? A casa tá aquela zona, tudo quebrado, mas a sala tá arrumadinha. Não quis mandar direto para ninguém, hein? Aparência. Nova perspectiva é buscar uma nova forma de ver e entender as coisas. Aparência é importante, mas muito mais do que aparência é essência. Essa tem que ir. Muito mais do que aparência é essência. Do que adianta todo mundo pensar que você é o máximo, se Deus não acha dessa maneira? Mais importante do que as pessoas pensam sobre você é o que Deus pensa sobre você. E a nova perspectiva tem essa ideia de chacoalhar. Do que adianta você achar a arca? Do que você adianta estar diante do Shekinah se você não acredita nisso, não vive isso? Você a Deus em espírito e verdade, não de boca para fora, não preocupado simplesmente o que as pessoas vão pensar de você, mas mais do que Deus vai pensar de você. É claro que muitas vezes você tem que se comportar. Hoje o quarteto, quando ele cantou Deus, vocês cantaram lindamente, eu escutei já 5 músicas de vocês, eu estou impressionado. Mas quando vocês cantaram Deus, somente Deus aqui, tive um momento ali. Sabe, um momento divino. E a vontade foi de pular, bater palma. Falei, não, tem que me comportar, que se eu fizer isso, a turma chamar, eu vou parar lá no Santa Júlia? Como que é o nome do... vocês já se conhecem bem, né? Sabe, vou me internar. Eu já tive um apagão. Meu médico ali já me colocou dentro daquela... Como que é o nome daquela máquina lá? Me colocou para ver meu cérebro. Minha esposa queria que eu tirasse uma foto do negócio. Por que você não tira uma foto lá dentro? Tá lá dentro. Tem alguma coisa no seu cérebro? Aparentemente tem, né? Sabe? Mas a gente precisa ser mais verdadeiro. Mais real. Isso é cristianismo. O problema é que nós fomos habituados a viver num baile de máscaras. Ok, deixa eu ver que máscara eu vou colocar hoje. Do piedoso.
hoje vou usar do beato. E vai tocando. Aí, está lá falando mal, fez uma coisa errada, mas deixa eu postar aqui um texto da Bíblia no Facebook. O Senhor, que coisa mais linda. Nova perspectiva é chamar você a um verdadeiro check-up. Ver como você está e viver dessa maneira. E Deus, Ele faz um apelo e eu quero terminar dessa maneira. Eu acho que, quem sabe, Steve Spielberg, que foi um dos produtores e criadores de Indiana Jones, quem sabe ele leu esse texto, porque aqui vem falando, tem um texto na Bíblia que diz que nós devemos buscar a Arca da Aliança. Você sabia disso? Hebreus 4, verso 16. O apelo de Paulo nesse sermão. Cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, ao mercy seat, ao propiciatório, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Busque a Arca da Aliança, mas não a arca em si, a Deus. Um Deus que muitas vezes ele é pintado para alguns como um Deus tirano. Se Deus é um tirano, ele não condiz do que está escrito aqui na Bíblia. Porque a Bíblia apresenta um Deus de amor. Olha, eu não consigo ver um Deus. Quando eu leio Romanos, capítulo 8, verso 38 e 39. Pois eu estou de que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura no separado do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada! Nada que você faz, deixa de fazer, não há pecado que possa separar você do amor de Deus. Eu não consigo ver um Deus tirano aqui. Eu consigo ver um Deus apaixonadíssimo por você. Louco. Louco mesmo. Deus é um Deus louco. A Bíblia fala, não sou eu que estou falando. Paulo fala. A loucura de Deus. A loucura da cruz. A loucura da pregação. Nosso Deus é um Deus louco por você. Faz qualquer coisa por você. E que já aguenta você e me aguenta também. E Ele faz um pedido. Acheguemos. Como diz o pastor Luiz Gonçalves, chega mais perto. Vem aqui. É Deus que fala. Vem aqui. Pertinho do trono da graça. Não importa o que você fez, deixou de fazer. Não importa a sua vida, vem aqui. E você vai receber a misericórdia, aquilo que você precisa agora. E é interessante que o texto, ele usa as duas expressões, misericórdia e a graça. Eu já expliquei para vocês, já falei hoje de manhã, mas vou falar de novo. Graça é quando eu recebo algo que eu não mereço. E misericórdia é quando eu não recebo aquilo que eu mereço. Olha que a Bíblia está falando. Acheguemos-nos ao trono da graça. Venha receber algo que você não merece. Para que você tenha a misericórdia. Não receber aquilo que você merece. No momento oportuno. Seja verdadeiro. Abraça essa nova perspectiva de vida, de espiritualidade. Aceite Jesus. Esteja na presença dEle. Não há nada mais maravilhoso do que estar na presença de Cristo Jesus. Eu tive o privilégio
uma vez de estar na presença, então, do presidente Fernando Henrique Cardoso. Puxa, que coisa legal. Bati uma foto com ele. Alguns pensam até hoje que é montagem. Mas nada melhor do que estar com Jesus. Porque Ele não te trata da maneira que você merece, mas Ele te trata da maneira que Ele te ama. E isso é maravilhoso. Ele está te aguardando a cada dia, a cada momento, a você estar na presença dEle. Esses são os verdadeiros adoradores que Deus busca, os que o adoram de verdade, em espírito. Não quer fazer parte desse grupo? Estar na presença de Deus, escutar a voz de Deus, receber de Deus? Não deixe passar essa oportunidade. Mas cheguemos hoje ao trono da graça. Quarteto, com vocês.